Graça e paz. Hoje a gente vai meditar no capítulo 12, versículo 1, parte A, e depois o versículo 9. Profeta bom é profeta fiel. A história é conhecida de todos nós, né? Davi dá aquela vacilada homérica. Ele não apenas adultera com Batseba, mas faz todo um planejamento para que o marido dela morra e ele consiga então tomar Batseba como sua esposa, uma vez que ela já estava inclusive grávida dele, né? Então veja só que o pecado, o erro, ele vai chamando outro e outro e outro, né? Assim é com a mentira, assim é com qualquer tipo de erro, para justificar aquele, ou para que as pessoas não fiquem sabendo, ou para, enfim, vai fazendo um outro e outro e outro e outro. É por isso que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E Davi estava todo enrolado já na sua mentira, no seu pecado, no seu erro. Mas, pasmem, Davi não se dá conta do que ele está fazendo. É impressionante como o pecado tem esse efeito sobre nós. Nós, em geral, quando estamos bem envolvidos no pecado, tentamos justificá-lo de todas as formas. Vamos cometer mais um pecado para ver se esse segundo pecado melhora aquele primeiro pecado. E aí a gente comete um terceiro pecado para ver se melhora o primeiro e o segundo pecado. Enfim, é uma artimanha do inimigo, né? Ele vai colocando visgo e a gente vai grudando nele, a gente vai ficando cada vez mais preso nesse rolo que é o pecado da nossa vida. Davi não percebeu, mas ele estava totalmente afastado da presença de Deus. É bem possível, gente, e é fácil, tá? Qualquer um de nós pode cair nessa armadilha de nos afastarmos do Senhor. Toda vez que a gente dá um jeitinho, a gente se afasta do Senhor. Toda vez que a gente arruma um jeito de se justificar, a gente se afasta do Senhor. Então Davi estava afastado de Deus, mas ele não percebeu nada. O mais incrível é que era um cara que vivia na presença de Deus, um adorador. Ele vivia falando com o Senhor, cantando para o Senhor, orando ao Senhor. O mesmo cara que disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Alguém me disse: vamos à casa do Senhor, e eu fiquei todo feliz. Esse mesmo cara pecou e não percebeu o que estava fazendo. Então Deus manda Natan, um profeta, falar com ele. Imagina agora a enrascada que Natan estava. Ele foi mandado por Deus para chegar lá e falar: rei, o senhor está em pecado. Um cara que tinha poder, Davi tinha poder total, absoluto, de mandar matar, esfolar, esquartejar, fazer o que ele quisesse. E ninguém gosta de ouvir uma palavra dura, não é verdade? Mas Natan chega com muita sabedoria, o que me mostra, né, que a verdade e a sinceridade, ela não precisa ser algo descortês. Você não precisa ser violento, agressivo para falar a verdade. Então Natan conta uma historinha de alguém que só tinha uma ovelhinha e um outro que tinha um montão. E esse que tinha um montão vai lá e pega a ovelhinha do que só tinha uma. E aí o Davi fica furioso com a história. Ele fala: o quê? Não acredito, esse cara merece a morte. E aí vem a palavra final, né? Natan fala: rei, esse é você. Esse cara é você. Então, nesse momento, só nesse momento, Davi se dá conta do que ele está fazendo. E aí ele se rasga, ele se arrepende, né? Tem todo um processo dele lá com Deus. Claro que ele vai sofrer as consequências do seu erro, mas ele é perdoado pelo Senhor. Mas eu não quero falar de Davi, não. Eu quero falar de Natan. Gente, profeta bom é profeta fiel, é profeta que fala a verdade. Nós estamos num tempo de tanta mentirada, né? De tanta coisa fake, de tanto filtro do celular, e as pessoas não estão assim com muita vontade de encarar a realidade, não. Então, é fingir que está em outro lugar que não está, né? E aí faz uma paisagem assim diferente, fingir que está se relacionando com alguém que não está, fingir que tem dinheiro para usar roupa de marca. É tanta coisa fake hoje. A verdade, ela está bem descartada. Mas profeta bom é profeta fiel à verdade. Talvez você tenha uma amiga assim, né? Um amigo que fala na lata mesmo, ó. Nada a ver isso que você está falando. Você está totalmente errado na tua atitude. Você não está vendo que o que está fazendo está prejudicando fulano de tal, né?
até mesmo com filho, enfim. Valoriza essa pessoa. Valoriza uma pessoa verdadeira. Porque adular, sabe, fazer gracinha, falar o que a pessoa quer ouvir, tem um monte por aí. E a gente só tem uma chance para mudar, que é ouvindo a verdade. Por isso que a palavra é a única que tem o poder de nos modificar. É ela que gera em nós transformação, porque a palavra só vai falar a verdade. Quem tiver errado, vai entrar. A Bíblia vai falar o que é o certo. E quem tiver errado, seja rei, seja pastor, seja o que for, vai ser disciplinado pela palavra. A palavra é uma só. Ela é fiel. Profeta bom é profeta fiel. Quem sabe você precisa ser o amigo fiel de alguém. E você está vendo a tua amiga assim, relacionamento atrás de relacionamento só furada. Você está vendo que ela está desperdiçando oportunidades. Você está vendo que ela está se perdendo. E aí, querendo ser bem legal, querendo ser, né, carinhosa, você deixa de falar a verdade. Como eu falei há pouco, sinceridade não é desculpa para a gente ser mal educada. Não é desculpa, de jeito nenhum. Você, por exemplo, não precisa falar para alguém que a roupa tá feia. Ninguém te perguntou nada, né? E o gosto é teu. Cada um se veste do jeito que quiser. E se alguém perguntar, você tem um jeito bem... Você ainda pode ser verdadeiro falando de forma mais educada, né? Então, eu gosto mais de você de rosa, eu gosto mais quando você bota aquele vestido outro te favorece mais. Não precisa ser descortês com ninguém. A sinceridade não é desculpa para grosseria. Mas, às vezes, a gente quer ser tão amiguinha, né? E a gente fica com medo de falar a verdade. E a verdade é a única chance que nós temos de ser transformados, de nos arrependermos e de vivermos uma vida melhor, uma vida limpa com o Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é a nossa única chance de mudança. Seja um Natan na vida de alguém. Seja uma amiga que fale a verdade, seja uma pessoa verdadeira. E quando você vê alguém triste, alguém chorando, né? Ao invés de querer ser legal e oferecer um lencinho, oferece sim um lencinho, mas fala assim, olha, eu conheço alguém que pode enxugar suas lágrimas. Você sabia que a Bíblia tem uma promessa para você de que um dia toda lágrima vai secar, não vai ter mais choro? Então aproveita para falar a verdade. O Evangelho é a verdade, a Bíblia é a verdade. Fale de Jesus para outras pessoas. Fale de Jesus para suas amigas, para seus amigos. Fale de Jesus. A Bíblia fala que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Toda hora, todo tempo é tempo de falar a verdade, de pregar a palavra para alguém. Não precisa ser um sermão. Primeiramente, seu testemunho de vida deve falar a verdade, né? Então, se eu sou uma cristã, eu devo andar de forma digna para que as pessoas vejam que há verdade na minha vida. Mas se eu vejo alguém no erro, a Bíblia fala que se você vê um irmão pecando, você deve ir a ele. Não é um conselho, não é uma sugestão, você deve ir a ele para corrigi-lo em amor. Exortar nada mais é do que corrigir em amor. E nós devemos isso uns aos outros. Cazuza dizia que mentiras sinceras me interessam, né? Talvez interessasse para ele. A mim não interessa. Eu acho que pessoas que querem acertar também não se interessam por mentiras, embora sejam até sinceras. De verdade, você acha que você vai ser uma boa amiga, uma boa filha, uma boa mãe, se você estiver sempre do lado da pessoa? Não. Você vai ser boa se você for fiel à verdade. Profeta bom é profeta fiel. E uma mãe, um pai, tem obrigação de ser um profeta na vida do seu filho. Então, às vezes, a gente tem que falar uma palavra como Natan. Não é nada agradável, mas tem que falar, não está certo não. Isso que você está fazendo não está certo. E isso vai ter uma consequência para você. Com todo o amor, se oferecendo para ajudar, mas falando a verdade. Então, hoje eu quero celebrar as boas amizades, as pessoas, né, os pregadores que ainda existem, graças a Deus, 7.000 que não se dobraram, e ao invés de falar alguma coisa mansa, gostosinha, adocicada, ainda prega uma palavra pura, genuína. Glória a Deus por essas vidas, né, que ainda se dedicam em pregar a palavra, aos líderes verdadeiros, aos líderes que têm responsabilidade com o rebanho, e que mesmo que não seja aquilo que a pessoa quer ouvir,
se compromete em falar a verdade. Hoje eu quero celebrar a vida dessas pessoas que ainda têm se gastado pela verdade. E quero te convidar a ser um amigo de verdade, a ser um profeta de verdade e da verdade. Alguém fiel e que vai fazer diferença na vida dos outros. Experimenta. Aquela pessoa que está sempre vivendo no erro e você está sempre tentando fazer um afago, um carinho, fala a verdade para ela. Ela pode até não gostar no momento, mas isso vai gerar mudança, vai gerar diferença. No mínimo vai fazer ela pensar, né? Ore por ela, mas não se omita mais. Seja um profeta da verdade, que profeta bom é profeta fiel.